Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 22 de agosto. Ibovespa terminou a sexta com queda de 1%, arredondando, vindo ali testar, se aproximando aí da região de suporte de 58.138 a 58 mil pontos. Já mencionei aqui esse suporte. Abaixo dessa região, o mais significativo ficaria mais por volta dos 57 mil pontos. A semana terminou bem, com alta de 2,53%, proporcionando ainda um pivô de alta aqui no gráfico semanal. É fato que estamos um pouco mais inclinados aqui para cima, demonstrando um pouco mais de força nessa tendência aí de alta, mas ainda fica uma expectativa maior, uma chance maior, falando em termos de probabilidade, de depois de um movimento corretivo aqui do Ibovespa ainda ter uma nova movimentação para cima, em busca ali de superar essa máxima atingida na semana, que foi de 59.207 pontos, e buscar a região de 60 mil a 61 mil pontos. Seria o próximo teto para o Ibovespa. A Petrobras terminou a semana apresentando alta de 4,24%, não conseguiu ali se sustentar acima da máxima do topo anterior no gráfico semanal, uma resistência em R$ 21,23. Então ficou com um pouco mais de indefinição, mas dentro do que ela apresentou aqui de movimentação para cima, no próprio gráfico semanal já vindo da semana passada, uma parte da semana passada, a gente teve aqui um movimento de força rompendo topos anteriores, e aí estamos com a correção com queda de 1,78% dentro de um movimento de correção, um primeiro dia de correção da Petro. Então é um ativo até para você ficar atento no decorrer da semana. Não só Petro, tem outros ativos que estão nessa mesma situação de movimento mais forte aí no gráfico diário para cima, e começar aqui uma correção já no pregão dessa sexta-feira. Então no decorrer da semana pode apresentar uma chance de entrada aí na ponta compradora para swing trade, na expectativa também que a Petro venha conseguir romper essa região aqui de 21,67. E falando de uma próxima resistência aqui da Petro, primeiro, essa região de R$ 21,57, por mais que já tenha batido lá essa semana, continua sendo a região de resistência, que é um topo no gráfico mensal, lá de 2012, uma máxima do mês de 2012. E depois disso seria lá na faixa dos R$ 23,05, o próximo nível de resistência mais significativo. Isso aqui na máxima do topo, mas tem uma região ali em torno de R$ 21,85 até R$ 22, que também é outro patamar de resistência imediato para Petro. Agora Vale 5 no pregão de hoje apresentou queda de 0,92%. A ação terminou a semana com alta de 1,34%, um candle de indefinição dentro de um movimento de baixa, uma correção desse movimento de subida. A superação da máxima dessa semana, que é 28,37, reforça uma chance de retomada do movimento de alta, ou seja, isso aqui teria sido já a correção e iniciando um movimento de subida. O que aqui significaria no gráfico diário uma formação aí de um pivô de alta, se fizer isso. Então seria uma sinalização positiva para a Vale em termos de curto prazo, uma retomada da tendência de alta de curto prazo dela. Olhando para um gráfico de 60 minutos, a gente observa uma leve recuperação ali no final do pregão, mas ainda bem aquém em relação a ter uma recuperação mais forte, uma apresentação de mais força aqui no gráfico intraday. Um sinal um pouco mais relevante que pode acontecer já nessa segunda-feira, vir a fechar aí acima desse gap de baixa no G60, fechar acima dos 28,10 e gerar nova máxima na sequência aqui no gráfico de 60 minutos. Então seria algo nesse sentido que a ação conseguir gerar aí no início do próximo pregão. Já seria uma primeira sinalização, que já viria logicamente para a superação da máxima do pregão dessa sexta, em busca aí de gerar um sinal um pouco mais forte para superar ali o topo anterior, o topo gerado aqui em 28,37. Embraer, nós encerramos a posição de compra dentro do que foi falado já na última videoanálise, ali no valor da entrada, na perda dos 22,41, foi encerrado em 22,39, basicamente aí no 0 a 0, não levando em consideração logicamente os custos operacionais, tanto que quando encerra no 0 a 0, no meu controle de operações eu coloco como perda, porque teve custos operacionais envolvidos. Qual 3 no pregão dessa sexta caiu 1,12%, é um ativo que está aqui
em tendência de alta de curto prazo, em tendência de alta ali de médio prazo, médio a longo prazo. Teve uma semana ruim, com queda de 2,66%, mas é um ativo que eu fico atento aqui para avaliar. Não significa dizer que essa ação já vai gerar compra. Não, quando eu menciono aqui é porque está no radar, estou de olho, se ela gerar alguma sinalização um pouco mais forte de subida, pode trazer uma chance de compra. A mais simples possível seria comprar o rompimento dos R$ 27,75 nessa ação, buscando aqui pegar a continuidade da tendência de alta, o início de um fundo, mais um fundo ascendente nesse papel. A VEG3 não está em tendência de alta, de curto prazo, deu uma indefinida ali na tendência mais de médio prazo, mas dentro do que ela apresentou aqui, é um papel também que eu não descartaria uma chance de uma entrada, dependendo do que ela fizer no decorrer aí do próximo pregão. No próximo ou no pregão seguinte, principalmente se ela conseguir se sustentar acima dessa região aqui de R$ 26,50, é o que ela vem fazendo. Então, dependendo do que ela fizer no próximo pregão, de forma simples, superar a máxima do pregão dessa sexta, 26,87, seria uma das possibilidades de buscar uma compra no intuito de pegar uma retomada, com o objetivo de pegar uma retomada de tendência de alta nesse ativo, a tendência de alta de curto prazo. Iven 3 que vem numa tendência de baixa, vinha numa tendência de baixa de médio prazo, continua assim e vinha numa tendência de baixa de curto prazo. Na semana conseguiu anular essa tendência de baixa de curto prazo, quando ela faz esse movimento aqui, rompe aqui por pouco esse topo anterior, então anulou a tendência, trouxe a tendência de curto prazo para indefinida, e esse movimento de correção vai começando a replicar esse movimento de subida, que foi de subida, simetricamente falando, e aí que a gente pode ver mais adiante uma formação semelhante a um ombro-cabeça, ombro invertido, e aí seria uma das alternativas também no decorrer da semana para avaliar a possibilidade de compra. Sendo mais arrojado, a superação de 6,27 já seria uma entrada, mas o ideal é que ela tivesse mais 1 a 2 pregões aqui, principalmente 2 pregões simulando isso aqui, que simetricamente o que aconteceu ali anteriormente, para buscar uma entrada um pouco mais abaixo de fundo ascendente no gráfico diário, assim como eu comentei na VEG3, também seria uma entrada para fundo ascendente pelo gráfico diário. Entrada na ponta compradora de swing trade. Rapt 4, ativo que vai dando uma sinalização de reversão da tendência de médio prazo, vem com topos descendentes, mas depois de mais uma tentativa de perder suporte, gerou uma semana muito forte de alta, 7,83%. Podemos perceber aqui os 5 pregões da semana todos para cima, bons candles de alta, apontando para um rompimento aqui dessa resistência. Não vejo entrada de imediato, por já ter todo esse movimento para cima. Tem resistência aqui na faixa de 6,64 e mais acima 6,74. Então esse papel e outros, assim como o Petro, que já gerou uma primeira candle de correção, outros papéis que tiveram um movimento forte para cima, são ativos que vale a pena ficar atento no decorrer. Eu tenho aqui eles anotados para monitorar, para deixar no radar durante a semana, em busca de oportunidade de entrada, dependendo da correção que esses ativos fizerem, seja uma consolidação no gráfico diário ou um movimento de baixa aqui nesse tempo gráfico. Então é uma alternativa de compra no decorrer da semana Rapt 4. E GGBR4, apenas para mencionar que eu cheguei a recomendar uma entrada se ela perdesse aqui essa mínima, mas não perdeu essa mínima. Então veio mais um candle aqui para cima, se aproximando de um patamar de resistência. É um ativo que ainda vou ficar de olho, dependendo da sinalização que ela gerar aí de baixa no início do pregão de segunda-feira. Manteria ainda uma possibilidade de buscar venda a favor da tendência de baixa de curto prazo na GGBR4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.